estou falando. Deus abençoe. Ainda de pé, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus, abram comigo o livro, a 1 Samuel, o livro de Samuel, a 1 Samuel, Antigo Testamento. Se encontrar o livro de Reis, é um antes de Reis, né? Vocês vão encontrar a 2 Samuel, mas eu vou fazer a leitura da 1 Samuel. Bem no início da 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Quando todos acharem, digam amém, para que eu possa ter uma noção. 1 Samuel, bem no início da Bíblia, né? Se encontrar Reis, se encontrar Deuteronômios, mais para frente, Deuteronômios, antes de Reis. 1 Samuel, capítulo 3, versículos do 1 ao 10, para não demorar mais, meus irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão nem festa. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu a Eli, Samuel no caso, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, tornai a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Oremos. Maravilhoso Deus, Senhor, irei ministrar a palavra oficial da tua casa. Senhor, por temor que eu tenho na tua santidade, ao teu grande, infinito, grande nome. Pai, me dê sabedoria e discernimento para transmitir aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Eu sei perfeitamente, Senhor, que a palavra é dura, mas foi o Senhor que colocou no meu coração para transmitir a tua casa, aos teus filhos. Pai, diante da tua infinita misericórdia, da tua infinita grandeza, eu te peço em nome de Jesus, me dê discernimento, Senhor, sabedoria, para transmitir aquilo que o Senhor quer, para que cada vez mais o teu nome, o teu santo nome, cresça. Em nome de Jesus, graças te damos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos e irmãs. Glórias a Deus. Vou puxar um pouquinho aqui para o lado, só para ficar mais próximo da bancada. Deixa eu olhar só a hora, porque não quero receber. Amém. Meus irmãos, como eu disse no início, não é a minha vontade de estar aqui pregando palavras duras, mas tinha outra mensagem, mas essa que tocou no meu coração, que o Santo Espírito me trouxe a falar, tá bom? Creio que por ter poucos irmãos aqui, essa mensagem é para vocês, tá bom? É para mim, é para aqueles que irão nos assistir, aqueles que estão agora ao vivo ou que irão nos assistir futuramente pelo YouTube, pelo canal da igreja do Facebook. Essa mensagem é para nós, meus irmãos. Os que não estão aqui, talvez eles tiveram a oportunidade de assistir pelo YouTube, né? Não sei se todos têm esse costume, ou pelo Facebook. Eles irão perder uma grande ministração, não porque sou eu que estou falando, não. É porque Deus quer falar conosco. E eu me incluo nesse meio. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Eu queria fazer uma introdução breve sobre Ana, que é a mãe de Samuel. Ana era uma mulher estéril, né? Mulher de Eucana, servo do Senhor. E ela era estéril. E ela fez um voto com o Senhor. Disse ao Senhor que se desse um filho a ela, ela entregaria, consagraria este filho a Deus. Dito e feito. Ela ajoelhou, né, pôs os pés. Por isso que eu creio que se há alguma mulher infértil na igreja, se há alguma mulher aqui neste mundo que é infértil,
se orar ao Senhor, se buscar de todo o seu coração, como assim fez Ana e outras mais mulheres que fizeram isso, se clamando ao Senhor, você irá conseguir ser fértil. Glórias a Deus. E Ana, tomou isso como posse mesmo e fez um voto ao Senhor. Conseguiu Deus ser abençoado por Deus e foi abençoada por Deus e conseguiu ter um bebê. E esse bebê ela deu o nome de Samuel e consagrou ele ao Senhor depois que desmamou. Então ela esperou desmamar para levá-lo ao Senhor e consagrá-lo. Então eu não sei precisar quantos anos, mas Samuel era bem pequenininho e ele já foi entregue ao Senhor para andar nos caminhos do Senhor e foi para Eli. Eli, quando ele recebeu Samuel, que foi aquele que ouviu tanto Samuel questionar, que chamava, né? Eli foi questionado várias vezes por Samuel aqui na mensagem que eu acabei de ministrar, que era Deus chamando, mas ele não percebeu. Ele naquele momento, ele estava com a família dele totalmente desvirtuada, a família desviada, ele já estava prestes a perder seu sacerdócio, e ele era sumo sacerdote, né? E ele morreu de forma trágica. Para resumir o que foi Eli, é uma síntese apenas. Samuel, para também ser bem breve, que o tema da mensagem hoje, aqui Deus te chama, que é o que eu quero discorrer mais. Samuel, ele foi um homem, eu vou ler mais, meus irmãos, porque para facilitar isso é mais rápido. Samuel, depois que ele ouviu a mensagem de Deus, muitos anos depois, ele se tornou um grande profeta e juiz de Israel. Basicamente, Samuel, ele restaurou a lei, né? Ele trouxe de volta o respeito à lei, a ordem e a adoração devida a Deus durante o seu ministério, durante o seu tempo de profeta e juiz. Essa é a missão de Samuel. Com base nisso que eu acabei de falar, meus irmãos, eu vou retomar e vou novamente falar. Samuel, ele foi um grande profeta, juiz de Israel, e o que ele fez? Restaurou a lei, a ordem, a adoração devida a Deus. Quando eu falo sobre ordem e adoração a Deus, e sobre tudo isso que eu acabei de falar, sobre restaurar a lei, restaurar aquilo que é essencial sobre Deus, não vem na cabeça de vocês algo de que nos dias atuais precisamos de mais Samuel, como Samuel foi? Nos dias atuais não precisamos de mais homens como Samuel, que venham querer restaurar através das suas ações, atualmente precisamos disso, através das suas ações, restaurar o temor, o respeito, ordem e adoração ao nosso Deus. Vocês não conseguem trazer aquela época que Samuel viveu para os dias atuais e ver que basicamente é a mesma coisa que vivemos hoje. A forma que cada um vive para o Senhor, eu vou até falar sobre isso, inverteram. Hoje não é mais Deus, não é mais nós que precisamos de Deus, assim, Deus que precisa de nós. Porque quando vamos para a igreja achamos que é um favor que fazemos a Deus. Quando fazemos uma boa obra, quando ajudamos ao próximo, achamos que é um favor que estamos fazendo para Deus. Não é assim. Se você pensar assim, você está invertendo o Criador. A criatura está passando sem o Criador. É nós que dependemos de Deus. Porque se tirar Deus da tua vida, você vai ficar perdido. E por que é Ele que precisa de nós? É nós que precisamos dele. É porque nós que temos interesse nessa amizade com Deus. Mas Ele, diante da sua infinita grandeza, misericórdia, Ele nos ama antes da gente declarar que nós não nos amamos. Isso é grandioso de Deus. Então hoje, meus irmãos, o que hoje está acontecendo? Hoje eu vejo essa bagunça que se tornou em meio à busca incessante pela prosperidade, as bênçãos, os milagres. Hoje procuram-se mais o ter do que o ser. Hoje as pessoas procuram ter mais bens, né, materiais, eles procuram mais ser um grande advogado, um grande médico, mas não procuram ser um homem de verdade como Deus intitula. Não procura ser um homem com a capacidade de orientar seu filho. Não procura ser uma mulher com a capacidade de orientar sua filha ou seu filho. Não procuram se colocar no caminho que Deus trilha para cada um de nós, que a Bíblia diz. Achar que o que o mundo secular nos dá, que é o ter, é o mais importante, é caminhar no caminho da morte. Não é da salvação. Quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Samuel que precisamos, é uma coisa que vai confrontar todos, tá? O Samuel, meus irmãos, que precisamos, que eu acabei de falar, o Samuel que precisamos nos dias atuais, eu falei o quê? Que precisamos de mais Samuel, de homens como Samuel, né? Pessoas, homens que se coloquem no papel de Samuel, que assumam a responsabilidade de resgatar o verdadeiro Evangelho de Cristo, que assumam a responsabilidade de bater de frente com qualquer um que queira desvirtuar o Evangelho, de resgatar o amor a Deus, de resgatar o respeito, o temor a Deus. É esse resgate, esse Samuel que eu acabei de falar que precisamos tanto, meus irmãos.
levante suas mãos e diga: sou eu. Todos vocês levantem, sou eu. Todos. Sou eu. Nosso irmão, vocês. Não vou esperar mais Samuel viver para fazer o que ele já fez. Somos nós que estamos agora na ativa. É você também que nos assiste. Esse Samuel que tanto eu falei agora, é você. Não vamos esperar o Samuel que já fez o seu papel, já fez o que tinha para fazer aqui na terra. Agora somos nós. É duro falar, meus irmãos, mas é o que tenho que falar. Não é o que agrada, mas é o que Deus quer falar para nós. E por isso, meus irmãos, que agora eu vou falar sobre o seu chamado, para que você, de uma vez por todas, ouça o chamado de Deus, assim como fez Samuel. Tenho percebido que o que tem sido ministrado aqui nas pregações da igreja é sem dúvida o chamado de Deus. São mensagens duras, são mensagens que muitas vezes nos confrontam, que muitas vezes a gente vem aqui querer uma bênção, que não acho nada errado, mas às vezes a gente vem querendo receber algo para saciar nosso sofrimento, para aliviar um pouco nossas dores, mas talvez a gente está querendo o que nosso coração quer e não o que Deus quer. E se nós queremos o que nosso coração quer, meus irmãos, não vamos trilhar o caminho que Deus quer, que nosso coração fale. Deus está chamando uma igreja, meus irmãos, que busque mais o arrependimento, o perdão, a santidade, a humildade, o amor ao próximo e principalmente o amor incondicional a Deus. Pois esse último que eu acabei de falar, esse último requisito, ele completa e necessariamente faz praticar os demais. Você é o que eu sempre costumo falar. Não há como alguém que ame incondicionalmente Deus, muitos da boca para fora falam, eu mesmo fui assim, eu amo Deus, Deus é tudo para mim, mas as minhas ações eram sem arrependimento, eram sem perdão. Que amor é esse, Deus? Eu tinha que aprender muito para saber o que é amar a Deus. Eu tinha que aprender muito, como aprendi graças a Deus. Quem tem amor a Deus, ele vai saber que aquele que pisou no calo dele, aquele que prejudicou ele, seja irmão da igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, ele merece o perdão. Porque quem é você para não perdoar se Deus te perdoa? Você não sabe que a tua hipocrisia de não perdoar o teu próximo te condiciona a Deus não te perdoar. O perdão de Deus depende, meus irmãos, depende de algo que você faça, que é perdoar o próximo. Você precisa perdoar o próximo, porque Deus te perdoou de algo muito maior. Tem parábolas na Bíblia que falam sobre isso. Era impagável que nós pudéssemos dar a Deus para retribuir. E Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. E por que nós não podemos perdoar o próximo? Então aprendi isso, meus irmãos, graças a Deus. Então Deus está chamando uma igreja que não guarde o Evangelho para si e sim o leve aos confins da terra. Deus está chamando homens e mulheres de fibra, com muito vigor, com muita vontade, jovens do Senhor, ouçam, que queiram de fato, perder sua própria vida por amor a Cristo e a sua mensagem. As mensagens duras que são pregadas aqui são unicamente a vontade de Deus em querer que se levante uma igreja, com homens e mulheres que aqui vejo, com crianças e jovens que aqui vejo. Por incrível que pareça, eu anotei aqui, tem uma criança e tem jovens, capazes de modificar o panorama atual que se encontra e voltar a estabelecer o respeito que eu acabei de falar, o temor merecido a Deus. Explicar para esse mundo que não somos nós que precisamos de Deus e não, que somos nós que precisamos de Deus e não o contrário, pois inverteram, como eu acabei de falar, hoje se colocou Deus como necessário, como Deus necessitando de nós e não nós necessitamos de Deus. Porque a partir do momento que o homem não busca santidade e ele quer bênçãos, a partir do momento que o homem não procura se apartar do mundo, como foi falado na palavra inicial aqui, sobre a questão de não se juntar aos escarnecedores. Como é? O cristão ele é ou não é? Ou ele é cristão e se separa do mundo e se for frequentar o mundo é para trazer para Cristo pessoas, não se juntando ao mundo? Ou ele é ou não é? Não tem outra escolha. O cristão tem que sair em cima do muro, porque muitos cristãos hoje em dia eles ficam em cima desse muro. O que me convém, fico aqui. O que não me convém, fico aqui. No caso, sempre para agradar a ele, Isso cai sobre dízimos e ofertas, um monte de coisas que as pessoas procuram escolher o que o seu coração deseja do que aplicar a vontade de Deus. Então, busquem homens e mulheres, é isso que a igreja hoje em dia, por isso que mensagens duras como essa, meus irmãos, não achem ruim. Achem como, por isso que eu falei para vocês aqui, e vocês no final vão ter um grande privilégio de ouvir o porquê que Deus está falando com vocês aqui. E que eu fico muito triste de não ter mais pessoas aqui, porque seria um grupo maior de homens e mulheres sendo preparados
para tirar aqueles que estão perdidos nesse mundo. Muitos hoje estão morrendo sem alcançar a salvação. Uma missão nossa. E no final eu vou explicar o porquê da missão. A missão é colocada no Código Penal como crime. Esse Código dos Homens coloca como crime um fato, né, que é típico, né, que chama o crime de omissão. Uma omissão, você se omitir, você vê alguém enfermo, né, acidentado ali, entre a vida e a morte, você tem que socorrer. Nem que você pegue o telefone e ligue para 190, 193, 191, não sei qual o número dos bombeiros, mas enfim. Se você passar direto, se ficar caracterizado através de filmagens, ou você depois ser visto que passou por ali e não socorreu, você vai ser responsabilizado. Não por aquela morte, mas pelo fato da omissão, de não ter salvado aquela vida. E se o Código dos Homens, que é falho, tá? A gente fala o Código dos Homens, é criminalizado isso para Deus, a omissão. E nós somos omissos quando? Que momento, Marcelo? Quando não procuramos buscar ouvir esse tipo de evangelho, de cruz, o evangelho que Deus nos chama e que nós, estamos aqui, Senhor. Não que nos viramos as costas e esquecemos do chamado dele e façamos as nossas vontades. Porque eu fiz isso durante a minha vida inteira e no final agora eu vou falar. E confesso aos irmãos que dei muita sorte na minha vida. Porque eu poderia ter perdido a minha vida. Eu poderia ter sido ceifado. E não tive a oportunidade de estar aqui falando de Deus. Não tive a oportunidade de escolher e dizer, olha, eis-me aqui, como eu estou fazendo. É preciso estabelecer a ordem e a adoração devida ao Senhor, assim como fez Samuel. Essa é o principal de tudo que eu vejo atualmente e o principal dessa administração, meus irmãos, porque o objetivo dessa administração é trazer algo. E o que trazer? Trazer o que você agora acabou de ouvir, que é restabelecer a ordem. A igreja, como o Décio muito bem fala, cresceu talvez demais, deu muitos passos à frente. Hoje, para você dizer que tem o Espírito Santo, precisa você sair pulando durante um culto, você precisa sair cavalgando, fazendo aviãozinho, mas que isso, meus irmãos? Tem que ter ordem. O sentimento do Santo Espírito não vai, eu não quero dizer que não vai trazer certos movimentos que você não vai controlar, mas é parcimônia, respeito. Como o pastor mesmo falou da vigília, né? Ele falou que no domingo seguinte à vigília, ele falou, olha, tem igrejas que quando acontece vigília, todo mundo caindo pelo chão, mas a nossa não teve ninguém caindo pelo chão. A nossa não é mais do que nenhuma outra igreja, não quero dizer isso, mas será que lá tem Deus, aqui não? Ou será que aqui a gente está pregando o respeito, o temor a Deus necessário, para não sair fazendo aviãozinho e virando motivo de chacota? Porque muitos pegam aqueles vídeos e fazem atrocidades, e em vez de ser algo favorável, se torna algo crítico para o Evangelho de Cristo. E se for pretender o Evangelho de Cristo, é melhor você não fazer aviãozinho, não fazer o que você acha que é vontade ali do Espírito Santo, porque é a tua vontade, não do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, eu tenho, não posso dizer que sinto, mas eu tenho sentido uma paz que nunca em minha vida eu tive. Então, se eu nunca tive essa paz, se eu nunca tive esse experimento, e hoje venho à igreja, hoje eu busco o Espírito Santo, eu tenho que dizer que é algo diferente. Com toda a humildade que eu falo com os irmãos. Não sou mais especial, nem menos especial do que ninguém. Mas eu quero dizer para vocês que quanto mais nós buscamos, quanto mais adoramos esse Deus que tanto nos dá todos os dias, mais a gente sente essa paz, meus irmãos. E quanto mais nós sentimos essa paz, mais condições teremos de resgatar esse evangelho. Jovens, vocês, ministros, nossos doutores, a nossa pequena que está ali, todos os jovens da casa do Senhor que um dia irão assistir isso. Vocês são o futuro. E se vocês plantarem essa mensagem de resgatar o evangelho, de como vocês têm, aqueles que não têm pai, né, infelizmente já faleceu, mas aqueles que têm dos seus pais, imaginem o seu pai sendo vilipendiado, né? Seu pai ser virado chacota, falando mal do seu pai, como muitos falam, né? No caso é Deus, como muitos blasfemam. Imagina agora colocando seu pai nessa figura. Vocês sentirão uma dor no coração? Nossa, meu pai, né, sendo humilhado, como muitos fazem. E esse sentimento, que eu estou trazendo algo material para sentir um pai que a gente vê aqui, que está passando por algo que envergonha ele, que entristece ele, e todo mundo ao redor do risado, você vai se sentir triste. Essa mesma tristeza que nós devemos sentir todos os dias quando vemos esse evangelho
impuro desse evangelho de homens que está sendo pregado. E vocês jovens têm que ser plantados nisso, de resgatar, como assim Samuel jovem como era, de resgatar esse evangelho, trazer de volta esse evangelho, trazer de volta a essência do que é Deus, colocar em ordem aquilo que Deus quer que tenha, porque tudo que é de Deus tem que ser ordem, tem que ser pacífico. Se não houver isso, meus irmãos, não é de Deus. Eu quero dizer para vocês que em 2016 eu ouvi o chamado de Deus, e de lá para cá eu procuro dizer ao Senhor que estou sempre à sua disposição. Tenho sido falho e talvez omisso em muitos casos, provando, meus irmãos, a minha humildade de reconhecer que tenho sido falho, não tem como não ser falho, tá? Sou mais, eu considero, quanto mais eu busco a Deus, mais eu vejo que eu sou mais insignificante de nós, todos que aqui estão presentes, e todos que nos assistem, e todos aqui na terra. Porque quanto mais nós somos cheios de Deus, mais nós somos cheios de humildade. A arrogância foge do ruge de nós que estamos próximos de Deus. Pode olhar que as pessoas que estão muito longe de Deus, estão distantes de Deus, elas têm um comportamento arrogante. Elas têm um comportamento normalmente de ser mais superiores aos outros. Porque falta Deus nessas pessoas. Porque se tiver Deus nessas pessoas, elas vão entender que tem que se humilhar ao próximo, que tem que servir ao próximo. É uma inversão total. Mas como eu disse, meus irmãos, eu tenho sido omisso em muitos casos, falho, como já somos todos, mas eu sou perfeitamente assim. Mas eu sei, meus irmãos, eu reconheço que eu quero chegar e eu quero chegar em algum lugar. E me esforçarei para agradar a Deus, assim como fez Samuel, para que eu seja grandemente usado por Deus para fazer a sua vontade. Agora, meus irmãos, como eu disse, a palavra é dura, perguntarei a vocês da mesma forma que acabei de falar para mim. Por que tem se escondido ou feito de tudo para não ouvir a voz de Deus ou o seu chamado? Por que, meus irmãos? Por que tens virado as costas para o chamado de Deus? Por que tens, no momento que Deus te chama, achado por bem fazer coisas assim no teu coração, não é a vontade de Deus? Por que tem protelado tanto o seu chamado? Pois resta claro que o que tem sido ministrado aqui na igreja trata-se de um chamado de Deus para você passar a agir mais e fazer mais do que o que tem feito. Saiba que se a omissão é tratada como crime para o homem, como eu falei, no Código Penal é crime, imagina para Deus, meus irmãos. Lembre-se sempre que é um ato de omissão. Você ouviu o chamado de Deus. Como eu disse, o que a igreja aqui está pregando são palavras duras. São palavras que vão te confrontar e te moldar a ser como Samuel foi, a ser como os Elias, a ser como Isaías, a ser como todos os profetas, assim como todos aqueles que serviram ao Senhor. Ou vocês acham que aqueles que serviram ao Senhor serviram de qualquer maneira? O que nós pegamos desses homens e mulheres que serviram ao Senhor é a essência de Deus, é a essência de responsabilidade, de ordem, de temor ao Senhor. Esta é a essência desses homens. Não podemos comparar o que está sendo pregado no mundo. Isso não é de Deus. O temor, o respeito, a adoração a Deus já faz tempos que saíram dessas igrejas. Como disse, meus irmãos, antes eu ficava em cima do muro para falar sobre esses assuntos. Hoje, qualquer pastor que eu me encontrar, eu não tenho mais falar. Porque eu sei que tem ovelhas ali que estão sendo enganadas muitas vezes. Pessoas estão sendo enganadas e levando ao erro por falta de temor desses homens. Porque um homem que tem temor a Deus, ele vai, em todos os seus gestos, em todas as suas ações, ele vai saber as consequências. E esses homens não estão medindo consequências. Então falta temor no coração deles. Para finalizar, meus irmãos, tá? Você precisa ouvir e falar com Deus sobre o seu chamado. Cabe a você tomar a decisão. Não é o Marcelo, não é o pastor André, não é o Décio, não é o Toninho, o pastor. Não é ninguém que vai fazer isso com você. É você e Deus, como está aqui. O homem solitário está aqui, sozinho. Você encontra o seu com Deus. Não sei o que você vai falar para Deus, não sei o que você vai conversar com Deus. Eu vou apenas aqui depois auxiliá-los, encorajá-los a fazer isso, mas a forma não sei. Eu quero dizer, meus irmãos, que haverá um momento que vocês vão ter que tomar uma decisão. Uma decisão que vai ter que sair em cima do muro. Ou ser cristão ou não é. Como muitos falam, em cima do muro pertence a Satanás, aquele que não é digno nem ser citado aqui nesse púlpito. Em cima do muro não é cristão. O cristão tem que descer do muro e agir, porque em cima do muro ele vai ficar podendo fazer nada, né? E o que eu quero falar para vocês são duas coisas para encorajá-los a tomar essa decisão. E como eu disse, faça como esse homem aí, ó. Tenha um encontro com Deus em algum lugar, em algum
parque, na sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar que você tenha intimidade. Converse com Deus e fale: meu Pai, eu quero saber qual o chamado eu tenho. Me mostre. Como eu disse para vocês, em 2016 eu encontrei esse meu chamado. E de lá para cá, meus irmãos, eu não venho agindo por fingimento. Como eu digo, eu sou o mais falho de todos nós aqui. Eu sou o mais insignificante de todos aqui. E não só todos aqui, todos do mundo. Eu sou o mais sujo em pecados. Meus irmãos, vocês não sabem quanto mais declaramos isso de todo o nosso coração, de forma sincera. Quanto mais declaramos isso, mais nós agradamos a Deus. Quanto mais reconhecemos o que somos de verdade, não passamos um pano, como muitas vezes nós fazemos, mais agradamos a Deus. Mais mostramos a Deus que estamos preparados para receber esse chamado. São dois pontos. Existe um mundo, meus irmãos, espiritual, que teme essa sua escolha de entrega a Deus. Que quando você aceita o chamado, você se entrega a Deus. O que foi que Samuel, que Ana fez com Samuel? Ela entregou o Samuel. Ela declarou para Deus assim: olha aqui, ó, meu filho Samuel é teu, ele pertence a Samuel. Logicamente a decisão coube a quem? A Samuel. Que ele não se acovardou, ele falou: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E um jovem, um pouquinho mais velho, creio eu, que a nossa irmã Vitória, pequeno, tomou a decisão de um grande gigante. Por isso que ele foi o que foi na Bíblia, o que explicou nessa terra, o que foi nessa terra, o que está retratado aqui na Bíblia. Então, meus irmãos, esse mundo espiritual, que eu não quero tecer comentários contra esse mundo, mas ele é real, tá? Eu sempre costumo falar: o ex-ateu está falando que existe um mundo espiritual. Não pode. Precisou alguém colocar na minha cabeça? Não, Deus. Eu não enxergo esse mundo espiritual, mas sei que ele existe. E esse mundo espiritual, ele conspira para você tomar uma decisão que não seja aceitar esse chamado de Deus. Essa sua decisão, meus irmãos, esse mundo espiritual teme essa sua resposta. Pois se você falar que não, ele vai manter como está, inerte. Continue como está, meu filho. Você está no caminho certo para o mundo espiritual, que eu acabei, não acrescentei, para o mundo espiritual, que não é de Deus. É esse mundo espiritual que teme essa sua resposta. Ele sabe que se você dizer sim, se você responder sim: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, não me acovardo, eu quero receber o meu chamado, mostre para mim o meu chamado, porque o teu servo ouve. Se você responder assim, ele sabe que as potestades serão dissipadas, ele sabe que muitos que estão aí perdidos você vai livrar da morte. Ele teme por isso, porque eles são covardes, eles são covardes, porque ele oferece coisas do mundo, coisas que o mundo traz prazeres para trazer às pessoas o engano, as trevas, e você vai ser a luz. É por isso que a espiritualidade satânica tem a sua resposta. Você vai ser a luz onde há trevas nesse momento. Me perdoe, irmãos, pelo excesso, mas é o amor que eu tenho por vocês. Porque eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não amo vocês. Hoje, para ser bem sincero, eu tenho que visitar um familiar meu, que fui cobrado até pelo Facebook. Mas a primeira coisa que eu vou falar para eles é que eu perdi. Olha, irmãos, é duro que eu vou falar. Mas eu hoje, para ser bem sincero, hoje a minha esposa, meu filho e os mais próximos, assim, ainda eu tenho a questão de família. Mas eu perdi esse senhor de família, de irmão, no caso. Eu perdi o senhor de família porque hoje eu trato meus irmãos como os meus familiares. Eu não vou ser hipócrita de que todo mundo pode ir para casa, não tem nem espaço para isso. Mas o sentimento de amor, que é a essência de tudo, o sentimento de amor que eu tenho por às vezes um familiar meu, às vezes é maior por um irmão da igreja, por um irmão. E eu vou falar para esse meu tio, que olha, tio, eu me perdoe por estar tanto tempo, né, afastado, mas a minha família hoje não é mais só assim. A minha família hoje são os irmãos da igreja, são pessoas que são perdidas no mundo. Me perdoe, porque Paulo deixou sua família. Quantos apóstolos, quantos homens deixaram suas famílias? Outros aí que morreram no Coliseu, como morreram, e deixaram nossas famílias. Não quer dizer que o amor pelos familiares é menor? Não, é porque hoje a família é para Deus, meus irmãos, é os irmãos. E eu quero que Deus continue manifestando esse sentimento em mim, porque é Ele que me traz essa paz e que me trouxe esse sentimento forte, assim, quando eu entrei aqui com vocês orando. Foi muito forte, meus irmãos, eu nunca vou esquecer. Sincero, não tem por que mentir. Glórias a Deus. E o segundo, meus irmãos, como
foi pregado aqui na palavra inicial, que Deus nos conhece. Por isso que a mensagem de Deus, ele fala que somos escolhidos. Vocês são escolhidos, meus irmãos. E vou provar por que vocês são escolhidos aqui, vendo a Bíblia. Eu não vou chegar a ler a Bíblia, mas é um trecho que vocês conhecem. Somos escolhidos. E todas as vezes que eu falo, meus irmãos, sobre essas escolhas de Deus, é interessante que o Espírito Santo me dá uma direção para falar sobre esse assunto, é que nós somos escolhidos por Deus todos os dias. Todos os dias que você dá um passo, como um dia frio como hoje, todos os dias que você deixa a sua família, quando você deixar seus filhos em casa, ou talvez em algum lugar, para estar aqui na casa do Senhor, esses passos que vocês deram para chegar até aqui é porque vocês declaram: eu sou escolhido do Senhor. Por incrível que pareça, sabe por quê, meus irmãos? Um escolhido de Deus, ele permanece fiel até o fim. Ou vocês acham que escolhidos de Deus irão entrar no céu, que não são escolhidos de Deus? E como que você se torna um escolhido de Deus? Como você se conhece Deus? Por isso que eu comparo essa escolha de Deus, como somos escolhidos todos os dias, quando você permanece firme na palavra de Deus. Porque, olha como eu vou confrontar vocês. Um homem que viveu a vida inteira indo para a igreja, declarando ser escolhido do Senhor, no final da sua vida ele se rebela com Deus, esquece Deus, não quer mais saber de Deus, ele é escolhido. Será que ele, se rebelando contra Deus, declarando ser ateu, não crer mais em Jesus, em nada, ele vai conseguir a salvação? Vamos ser sinceros, ele vai conseguir a salvação? Ele negou a Cristo, ele não aceitou a mensagem, ele mesmo durante a vida inteira, mas no final da sua vida, e ao contrário também, passou a vida inteira negando Cristo no final dela. Por isso que a justiça de Deus ninguém questiona. Os ateus fazem muito isso. Mas se eles forem entender de fato o que é a justiça de Deus, eles não vão entender. Porque o mesmo homem que passa a vida inteira indo para a igreja, servindo a obra, no final da sua vida ele se rebela contra Deus, ele não vai alcançar a salvação. E aquele homem que passou a vida inteira negando a Cristo, no final da sua vida, ele aceita sinceramente a Deus e se arrepende de tudo que fez, ele vai conseguir a salvação. E aquela história que eu acabei de falar para confrontá-los. E aquele, qual é o escolhido afinal? Aquele que aceitou Deus no final, que passou a vida inteira sem saber que era Deus. Então, não confunda, meus irmãos, essa mensagem que fala agora, que eu vou acabar de falar agora. Pois muitos, em Mateus 22,14, não vamos saber a Bíblia, Mateus 22,14 diz assim: pois muitos são os escolhidos, mas poucos, não, muitos são chamados, perdão, mas muitos são chamados, e poucos são os escolhidos. Por que, meus irmãos? Eu acabei de falar. Quando você fala de Jesus para as pessoas, você está chamando ela para Jesus. Então realmente é verdade. Quantas pessoas ouvem o Evangelho de Cristo e quantas querem seguir de verdade? Então realmente muitos são chamados. E por que eu falei que é provável que vocês são escolhidos? Porque vocês estão aqui. Vocês creem que Jesus é o Salvador e vocês permanecem fiel ao Senhor. Vocês deram passos para vir até aqui. Vocês fizeram um esforço às vezes grandioso para estar aqui porque vocês são escolhidos. E muito importante deixar muito claro isso. Então, meus irmãos, para concluir, fomos escolhidos. Os escolhidos possuem uma missão. E qual missão é essa? Levar o Evangelho de Jesus ao mundo. E qual mensagem? Meus irmãos, possui uma missão, que é levar a mensagem de Jesus ao mundo. Tá? A gente possui uma missão, os escolhidos possuem uma missão. Aquele que até o final perseverar na fé, esse é o escolhido. Aquele que até o final não negar a Cristo, esse é o escolhido. Este escolhido tem uma missão: levar a mensagem de Jesus ao mundo. E qual mensagem? Que se arrependam dos seus pecados e mudem suas formas de vida e aceitem Jesus como o único e suficiente Salvador. Para finalizar, como um ato profético, meus irmãos, aqui iremos responder, assim como fez Samuel, e diremos: eis-me aqui, Senhor. Eu farei uma pergunta e todos em pé, meus irmãos, todos em pé. Eu peço agora para que fiquem em pé, para que possamos responder da forma que Deus merece e que Ele receba como oferta agradável. Se você não sentir a vontade para responder e você agora, depois em casa você responde, só apenas mentalize. Eu irei fazer uma pergunta, meus irmãos, Eu irei dizer: Deus te chama 4 vezes, e depois pessoalmente eu explico o motivo, e 4 vezes depois vocês respondam: eis-me aqui, Senhor. Cada vez que eu perguntar: Deus te chama, vocês dizem. Aí eu finalizo, tá bom? Eu vou parar a pergunta, meus irmãos. E aqueles que estão em casa também façam da mesma maneira. Respondam: eis-me aqui, quando assim perguntar. Deus te chama. Eis-me aqui. Levante os braços, meus irmãos.
Deus te chama. Eis aqui. Deus te chama. Eis aqui. Glórias a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Assim finalizo. Que Deus abençoe a todos. E vamos aplaudir aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Aquele que merece todos os aplausos. Aquele que nos fortalece todos os dias. Nosso